Vamos tentar imaginar a seguinte situação. Alguém, um compositor, vai lá e cria uma música que, tipo, vira um hino absoluto. Uhum. Aquele sucesso estrondoso, né? Isso. Aquela faixa que toca no mundo inteiro, que entra em trilha de filme de Hollywood e, sabe, gera milhões em royalties todos os anos. Sim, o sonho de qualquer artista. Exatamente. É o tipo de sucesso que, na teoria, garante o futuro de várias gerações de uma família, certo? Com certeza. Mas aí, esse artista falece. E em vez de todo esse dinheiro pagar a faculdade dos netos ou sustentar os filhos, ele acaba trancado. Nossa, Tipo, trancado por tempo indeterminado num cofre burocrático completamente inacessível para a família. isso acontece muito mais do que a gente imagina. Pois é. E o motivo? O artista simplesmente esqueceu de preencher e assinar um formulário antes de partir. Caramba. É um choque de realidade brutal, né? Totalmente. E eu queria começar o nosso mergulho de hoje justamente por aí. Sejam muito bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente tem uma missão, digamos, bem específica. E super importante. Aliás, olá para todo mundo que está ouvindo. Isso aí. A nossa missão hoje é destrinchar os bastidores de um material denso que nós reunimos. Ele foca inteiramente na engenharia da herança musical e da sucessão patrimonial. Exato. Porque a gente tem essa visão extremamente romântica da arte, sabe? Uhum. De que uma música genial transcende a biologia humana, que ela vira imortal só pela força da emoção. E ela se torna imortal, claro, do ponto de vista cultural. Claro, a arte fica. Mas nos bastidores da indústria, tipo no mundo real das gravadoras, a música não é só um sentimento. Ela é um ativo econômico. E ativos econômicos exigem gestão. Sim, e o que os dados das nossas fontes mostram é alarmante, porque esse é tipo um dos assuntos mais ignorados pelos criadores, É verdade. o que gera um nível de perda financeira irreversível. Então, para a gente começar a desatar esse nó, a gente precisa olhar para o que o texto chama de matemática da imortalidade. Gostei desse termo. Né? É muito bom. Mas o que exatamente compõe esse império que sobrevive ao artista? Porque não é só uma coisa só, certo? Não é uma coisa única de jeito nenhum. Essa é tipo a primeira quebra de paradigma que as fontes trazem. A herança musical é um ecossistema. Uhum. Quando uma música toca, ela aciona várias alavancas de pagamento ao mesmo tempo. E o material detalha isso de um jeito muito claro. Tá, e quais são essas alavancas? Bom, primeiro existe o direito autoral, né, que diz respeito à composição em si, a letra e a melodia. Certo. E existe o fonograma, que a galera do mercado chama de master, Master. que Uhum. é a gravação física ou digital específica daquela música que foi feita no estúdio. Mas espera, deixa eu ver se eu entendi direito pra gente deixar isso bem claro pra quem tá ouvindo. Claro. Isso significa que se um artista escreve uma música hoje, mas, tipo, uma outra pessoa regrava essa mesma música daqui a 10 anos, Uhum. o criador original continua recebendo pela composição, mas o direito daquela gravação nova pertence a quem gravou de novo. Exatamente isso. A composição é tipo a planta de um imóvel. A gravação é o prédio construído. Ah, entendi. Boa analogia. E a coisa ainda se expande mais, sabe? O material menciona os direitos conexos também. Que seriam pra quem? Para os músicos acompanhantes, produtores, os intérpretes que participaram ali da gravação no estúdio, mesmo que não tenham escrito uma única linha da letra. Nossa, tem muita gente envolvida numa única faixa, né? Sim, e aí a gente chega nas fontes de receita em si. Tem os royalties de streaming, a arrecadação de execução pública, que é quando a música toca em rádio, em show, e os licenciamentos de sincronização. Ah, sincronização. Para quem não é muito dessa área técnica, sincronização é aquele processo de colar a música numa imagem, né? Isso, exatamente. Tipo quando uma canção entra na trilha sonora de uma série de streaming, num filme ou até num comercial de televisão. Perfeito. E cada uma dessas frentes gera um fluxo de caixa totalmente independente. Caramba! E olha só que interessante, a legislação brasileira lida com essa teia toda de uma forma muito específica. Ela divide o legado em duas partes: Quais partes? os direitos morais e os direitos patrimoniais. Os direitos morais que protegem, tipo, a autoria e a integridade da obra, eles são eternos. Beethoven sempre vai ser o autor da Nona Sinfonia. Sim, não tem como mudar isso. Mas os direitos patrimoniais, que são esses rendimentos financeiros todos que a gente acabou de listar, eles têm um prazo de validade. Tá, e qual é o prazo no Brasil? Eles duram exatamente 70 anos após o falecimento do último coautor da obra.
Olha, eu confesso que, lendo isso, eu tenho que fazer o papel de advogado do diabo aqui, Vai em frente. porque 70 anos me parece um exagero absurdo. A gente tá falando de quase um século, sabe? É bastante tempo, sim. Porque um bisneto que, tipo, não teve absolutamente nenhuma participação no processo criativo, não suou no estúdio de madrugada, deveria continuar recebendo aluguel por uma música composta décadas antes dele nascer. É uma ótima pergunta. Qual é a lógica jurídica para um prazo tão longo assim? Então, esse é um debate muito válido e que divide até mesmo os juristas mais experientes, sabe? Mas a filosofia por trás dessa lei se baseia na ideia de incentivo à criação. Como assim? Incentivo? A ideia é que, ao garantir que os frutos do trabalho do artista vão sustentar não só a vida dele, mas também a vida dos filhos e dos netos, o Estado cria um incentivo gigantesco para que as pessoas dediquem suas vidas a produzir arte. Ah, entendi. É como se fosse uma promessa. Exato. É a promessa de que o seu esforço não vai morrer com você, mas que vai servir como um escudo financeiro para sua linhagem direta por muito tempo. Faz sentido sob essa ótica de proteger a família imediata, né? É bem a analogia do imóvel comercial que você falou agora há pouco. Sim, funciona muito bem para visualizar. O artista vai lá e constrói esse prédio uma única vez. E as salas comerciais dentro dele são os direitos da música. Durante 70 anos, as lojas continuam alugadas, rendendo dinheiro todo mês. Mesmo que o construtor original não esteja mais lá para cobrar o aluguel pessoalmente. Mas é aí que mora o problema dessa analogia, sabia? Por quê? Porque o prédio não se administra sozinho. O aluguel não cai na conta por mágica. E as nossas fontes batem muito forte nessa tecla. Tá, mas o que impede o dinheiro de chegar? A música continua gerando valor a cada play no Spotify, a cada execução na rádio, só que ela exige uma infraestrutura legal impecável para que a família efetivamente receba esse dinheiro. Ah, claro! Se o contrato do prédio está no nome de quem já faleceu e ninguém fez a transição legal direito, o inquilino retém o pagamento. Ele não sabe para quem transferir o valor legalmente. Nossa, e isso nos leva a uma questão que me deixou, muito intrigada durante a leitura de todo esse material. Qual? Porque se o sistema funciona assim e a lei protege a família por 7 décadas, por que tantas famílias de músicos ficam completamente desamparadas e mergulhadas num caos? E a grande contradição, né? Pois é, e eu pergunto isso porque, vamos combinar, a gente está na era digital. A tecnologia já não deveria ter resolvido isso. A gente sempre acha que sim, né? Se uma música toca numa plataforma de streaming, o algoritmo sabe exatamente o que tocou, não deveria ser só uma transferência bancária automática, tipo Pix, para conta do espólio? Essa é a intuição mais comum. Mas é bem nela que mora o perigo. Porque a resposta é um sonoro não. Sério? Mas por que não? O sistema digital é excelente para rastrear o uso da música, isso é verdade. Mas ele é super engessado quando se trata de identificar mudanças de titularidade humana. Ah, entendi. O sistema não sabe quem morreu e quem herdou. Exato. O texto traz um exemplo muito elucidativo envolvendo o ECAD, né, que é a entidade que arrecada os direitos de execução pública aqui no Brasil. O famoso ECAD. Pois é. A máquina sabe que a música tocou num festival de rock enorme. A máquina vai lá e cobra o festival. E o dinheiro entra no sistema do ECAD. Tá, até aí tudo certo. Só que a distribuição desse valor para o bolso da família depende de um cadastro que precisa ser atualizado ativamente por humanos. Nossa! Para visualizar melhor isso, é como se a gente pensasse num sistema de trânsito, né? O texto fala muito em organizar os ISRCs, certo? Isso, o ISRC, que é um código técnico internacional, tá? Então, se a gente imaginar que o ISRC é tipo a placa do carro de uma música, e o Spotify ou a rádio é o pedágio. Perfeito. Ótima imagem. O carro passa, a câmera do pedágio lê a placa e cobra a tarifa. O dinheiro vai para o cofre da concessionária, que seria o ICAD ou a distribuidora, né? Mas, se o dono do carro morreu e a família nunca avisou o Detran musical sobre quem herdou aquele veículo, a concessionária não tem para onde enviar o dinheiro. É isso? É exatamente isso. É a melhor forma de entender o gargalo da coisa. O dinheiro fica preso no cofre. Ele entra no que o mercado chama de direitos retidos. Direitos retidos, que dor de cabeça. E a regra, olha, é implacável. Se o espólio não se cadastrar proativamente, tipo provando por A mais B que é o novo titular legal daquelas obras,
o dinheiro simplesmente não flui. O sistema não vai atrás de você. De jeito nenhum, o sistema não vai bater na porta da casa da família para entregar um cheque. A inércia resulta em retenção do dinheiro. E a consequência humana disso, segundo o nosso material, é devastadora, né? Muito. É triste de ler. Porque muitas vezes os herdeiros estão lá, vivendo o luto, enfrentando todo o choque da perda de um ente querido, e de repente eles herdam esse prédio comercial gigantesco sem entender absolutamente nada do mercado. E a indústria musical é cheia de jargões, né? Demais. Eles não sabem onde estão os contratos das gravadoras, não tem, tipo, os logins das distribuidoras na internet e, o pior de tudo, discordam entre si sobre como gerenciar as coisas. Briga de família é o que mais tem. E o que isso causa? Culmina em obras bloqueadas. Como assim bloqueadas? Pensa assim, se tem 3 filhos herdando e eles não concordam se a música do pai deve ou não ir para a trilha sonora de uma novela. Tá, a gravadora ou a produtora da TV não vai ficar esperando eles pararem de brigar. Eles simplesmente desistem do negócio, procuram outra música de outro artista e aquela oportunidade financeira e cultural morre ali mesmo. Nossa, todo mundo perde? Todo mundo. E o pior é que o catálogo acaba judicializado. Fica congelado por décadas naquelas disputas intermináveis de inventário. A arte, que era para ser um presente, vira uma fonte inesgotável de estresse. Deve ser uma dor de cabeça imensa mesmo. Mas se o diagnóstico de todo esse problema é a inércia e a desorganização, o material que a gente analisou também avança para uma solução. Sim, e é uma solução que quebra muitos paradigmas. Total. Eu confesso que ler sobre essa ideia do testamento musical mudou minha perspectiva completamente. É libertador, na verdade. Porque, sabe, no geral, as pessoas acham que testamento é apenas uma lista triste de quem fica com qual porcentagem do dinheiro e pronto. Exato. Aquela coisa de filme antigo. Mas no mercado da música, o testamento é uma ferramenta super operacional. Ele serve, tipo, para nomear um administrador prático para o negócio. O testamento define as regras de governança, o que é fundamental para evitar o caos. E o ponto mais fascinante que as fontes revelam é que a pessoa que vai administrar a obra não precisa ter nenhum grau de parentesco com o artista. Sério? Pode ser qualquer pessoa. Qualquer um. Pode ser um advogado de confiança, pode ser um empresário parceiro de longa data ou até uma empresa focada em gestão de direitos autorais. Tem que ser alguém que entenda os meandros do negócio. Olha, isso muda o jogo completamente. Muda, né? Porque deixar um catálogo musical para uma família não é tipo como deixar uma casa de praia no interior. É como deixar uma corporação multinacional operando a todo vapor, com concorrentes, contratos complexos e variações de mercado o tempo todo. E de portas abertas 24 horas por dia. Exato. E deixar essa empresa na mão de herdeiros que, muitas vezes, nunca leram um contrato de licenciamento na vida não é um presente. É um fardo. É jogar um peso esmagador no colo de quem já está sofrendo. Pois é. Então, ao nomear esse administrador externo que o material sugere, o artista está, na prática, contratando um CEO do legado. Olha, esse termo CEO do legado resume a função perfeitamente. Porque o objetivo central ali é separar o benefício financeiro da operação diária do negócio. Separar o dinheiro do trabalho chato, digamos assim. Basicamente, os herdeiros continuam recebendo os dividendos normais, os royalties. Eles são como acionistas daquela obra. Uhum. Mas as decisões difíceis, tipo a negociação de contratos de sincronização que exigem uma resposta super rápida, ou a liberação de masters para um remix com um DJ famoso. Coisas que exigem conhecimento técnico, né? Isso. Tudo isso fica na mão de um profissional, alguém que sabe de cara se um cachê oferecido por uma agência de publicidade é justo, ou se é uma ofensa ao tamanho e ao peso daquela obra. Nossa, isso é genial. Blinda a família de tomar decisões erradas, por medo ou só por desconhecimento mesmo. Blinda totalmente. E tem mais, né? Aqui a conversa atinge uma profundidade muito maior, eu acho. Por quê? Porque administrar a obra de alguém não é só cobrar faturas e garantir que o aluguel caia na conta. Existe uma alma ali, sabe? Existe a essência criativa do artista. Não é só matemática, é arte. Exato. E as fontes nos mostram que esse testamento permite estipular controles que vão muito além dos royalties financeiros. Ele serve para proteger os valores mais íntimos do criador. É verdade. O texto fala muito sobre isso. Ele permite que o artista imponha restrições
muito severa sobre como a arte dele pode ser usada quando ele já não estiver aqui para dizer aquele não bem dado. É o momento em que os direitos patrimoniais encontram os direitos morais que a gente citou lá no começo, né? Isso mesmo. Pela lei, a vontade do autor sobre a própria obra tem muito peso, mesmo pós-mortem. Mas, e isso é crucial, essa vontade precisa estar juridicamente documentada. Não adianta só falar no almoço de domingo. De jeito nenhum. O testamento funciona como um escudo contra possíveis distorções da identidade do artista. Associar a imagem a um candidato que ele detesta. Exato. Ou pode vetar que uma música seja associada à venda de armas, ou álcool, ou produtos com os quais ele não concorda eticamente. E tem um ponto muito específico que mostra como isso é urgente hoje em dia. A questão da inteligência artificial. Nossa, sim. A proibição do uso da obra ou da própria voz do artista em sistemas de IA. Isso me deixou chocada. Olha, esse é um dos maiores campos de batalha jurídicos do momento. Pensa na tensão natural que existe entre os valores morais de quem já faleceu e os incentivos financeiros de quem ficou vivo. O dinheiro fala alto, né? Muito alto. Vamos imaginar que uma empresa de tecnologia gigante ofereça, sei lá, 10 milhões de dólares à família de um artista lendário. Tá. Apenas para usar uma inteligência artificial que vai clonar a voz dele para lançar um aplicativo novo. Uau, é muito dinheiro para dizer não. Pois é, a família, visando esse lucro gigantesco, pode querer assinar o contrato imediatamente, na primeira reunião. Mas e se o artista, em vida, fosse totalmente avesso à tecnologia? Tipo, se ele abominasse a ideia de ter a emoção dele, a voz dele, recriada por um algoritmo de computador? E é aí que a coisa pega. Se o testamento musical existir e contiver essa cláusula proibitiva clara lá dentro, o artista essencialmente ganha a disputa contra a própria família. E a partir do túmulo, né? Exatamente isso. É muito louco pensar nisso. O documento se torna a última linha de defesa da integridade de um ser humano contra a ganância ou até contra o descuido de terceiros. Um papel assinado que garante que a sua identidade não vai ser sequestrado no futuro. É uma proteção poderosa, mas é exatamente aí que a gente volta para aquele calcanhar de Aquiles apontado pelas nossas fontes. Qual? A falta de planejamento. Isso. A intenção que não é documentada não tem validade legal nenhuma no tribunal. Ah, entendi. Se o artista passou a vida inteira dizendo em entrevistas na TV que odiava a inteligência artificial ou que odiava certa ideologia política, mas não colocou isso num testamento com peso legal, O que acontece? o herdeiro, que pode estar desavisado ou até mal intencionado mesmo, vai lá, assina o contrato milionário e a obra é totalmente descaracterizada. O planejamento formal é o único escudo real. Isso nos empurra para a grande armadilha discutida no texto. A armadilha clássica. Porque, ouvindo tudo isso, fica muito claro para quem está acompanhando a gente que ter esse controle legal é de um poder imenso, né? É revolucionário para a família. Protege os familiares, otimiza o lucro e blinda a integridade da arte. Sendo assim tão óbvio, por que é uma das áreas mais negligenciadas do mercado? O texto descreve isso como a armadilha do deixo para depois. E as desculpas são sempre as mesmas, não são? São desculpas profundamente humanas, para ser sincero. Tipo o quê? A esquiva psicológica em lidar com a própria mortalidade faz com que os criadores racionalizem essa omissão. Eles pensam, tipo, minhas músicas rendem tão pouco ainda, não vale a pena gastar com advogado agora. Ou tipo, quando minha carreira explodir internacionalmente e eu ficar rico, eu sento e organizo tudo isso. Exato. Mas a realidade, como o material aponta de uma forma quase dura até, é que as tragédias não seguem um calendário de sucesso. Infelizmente não. Artistas sofrem acidentes, adoecem e falecem no começo da carreira, no meio ou no auge do sucesso. Não tem aviso prévio. Tem uma frase que a fonte usa que eu acho sensacional. Ela serve como a grande tese central dessa nossa análise de hoje. Qual frase? Ela diz assim: a organização não depende de sucesso, depende de consciência. Perfeito. É exatamente isso. Tipo, se o seu catálogo gera R$100 por mês ou se gera $1 milhão por ano, o grau de paralisia burocrática e o estresse emocional que a falta de planejamento vai jogar no colo da sua família são exatamente os mesmos. A dor de cabeça a mesma. É a mesma dor de cabeça. A complexidade do problema não é proporcional ao sucesso financeiro do artista. Ela é proporcional à desorganização da papelada. Quais são os primeiros passos? Começa pelo básico do básico. Listar de forma exaustiva todas as obras compostas e todos os fonogramas que já foram gravados. É impressionante a quantidade de artistas profissionais que não têm uma planilha simples com o nome de
tudo que criaram na vida. É o equivalente àquela analogia do prédio, né? É construir prédios por toda a cidade e não ter os endereços de nenhum deles anotados em lugar nenhum para cobrar o aluguel depois. Perfeito, perfeita analogia. E o segundo passo prático é o que a gente já mencionou: organizar e registrar as placas dos carros. Os famosos ISRC. Os ISRCs de cada gravação, garantindo que o sistema global saiba de quem é a titularidade. E depois o terceiro passo é centralizar todos os contratos num lugar só, filme independente. A pessoa tem que juntar esses acordos todos numa pasta física ou na nuvem, né? E dar acesso a alguém de confiança. Fundamental dar o acesso. E por fim, claro, a formalização em si. Que seria a parte do testamento. Exato. Definir claramente quem são os herdeiros, buscar um conselheiro jurídico especializado em direitos autorais para redigir esse testamento com validade e escolher com muita sabedoria quem vai ser o CEO dessa operação quando o criador não puder mais ser. E olha, quando a gente coloca tudo isso na balança, a desproporção é gigante, né? O custo de sentar hoje por algumas horas num computador, fazer uma planilha com seus códigos e pagar para formatar um documento legal é infinitamente menor do que o preço de ignorar o problema. Sem dúvida. Porque ignorar significa cobrar da família o preço de anos de sofrimento em tribunais esgotadores. O planejamento não é um gasto de tempo, sabe? Ele é o seguro de vida da obra do artista. A música pode ser uma âncora financeira maravilhosa, que une e que sustenta uma família inteira por décadas. Uhum. Mas sem uma direção clara, sem um manual de instruções, ela frequentemente se torna o epicentro de brigas e de ressentimentos que, francamente, destroem as relações familiares de vez. Organizar o legado em um ato final de cuidado não apenas com a arte em si, mas com as pessoas que ficam. Nossa, muito bem colocado. O que nos leva a uma síntese bem lúcida do que aprendemos com as fontes do nosso mergulho de hoje. A imortalidade artística não se sustenta apenas na genialidade de um refrão que gruda na cabeça. Definitivamente não. Ela precisa dos pilares mais frios e lógicos dos contratos e dos registros para conseguir funcionar no mundo real. Deixar um legado, como o texto brilhantemente aponta lá no final, não é apenas o que se deixa para trás. É a estrutura que a pessoa monta e organiza enquanto ainda está aqui. É entender o real valor daquilo que se criou, né? A arte merece esse respeito estrutural. E o artista que compreende essas engrenagens burocráticas garante que a voz dele, literalmente e figurativamente, continue ecoando do jeitinho que ele sempre planejou. Com certeza. Uma análise fantástica de como essa indústria realmente opera por trás das cortinas. Mas sabe, antes da gente encerrar de vez, tem uma reflexão que me ocorreu durante a leitura de todo esse material. Opa, manda! É uma questão que eu acho que expande um pouco os limites do que o texto abordou e que, honestamente, eu não consigo tirar da cabeça desde que eu li. Fiquei curioso agora. O que é? A gente passou essa análise inteira detalhando os mecanismos de controle, né? Como os testamentos protegem o artista, como o administrador retém os lucros direitinho, como essas restrições evitam usos indevidos durante as tais 7 décadas que a lei brasileira garante de proteção aos direitos patrimoniais. As 7 décadas famosas? Só que o tempo é implacável, não é? Muito. Inevitavelmente, a proteção jurídica tem um fim. Um dia ela acaba. Exatamente. A grande questão é a seguinte: o que acontece à meia-noite do dia em que se completa o ano 71? Ah, entendi onde você quer chegar. É o momento em que o relógio da lei simplesmente zera e os direitos patrimoniais expiram. A obra cruza a fronteira e entra no que a gente chama de domínio público. Que é um território totalmente livre. Pois é. De repente, aquela música genial não tem mais dono, não responde mais a testamentos, não responde a CEOs de legado, a bloqueios de herdeiros brigando ou a contratos milionários de gravadoras. Ela passa a pertencer, em partes absolutamente iguais a toda a humanidade. É uma virada em tanto para a obra. E a pergunta que fica para quem está nos escutando pensar é a seguinte: quando o artista finalmente perde todas essas amarras financeiras e legais sobre a sua criação, ele perde o controle do seu legado? Ou seria justamente nesse exato momento, quando a música é livre para ser tocada, adaptada e transformada por qualquer pessoa no mundo, sem pedir permissão, que ela atinja a sua imortalidade cultural mais pura e verdadeira? Fica aí essa reflexão no ar para quem acompanha a gente. Um grande abraço e até o nosso próximo mergulho.